Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse dia frio aqui na Serra Gaúcha, chegamos aí a 8 graus no amanhecer. Não é para qualquer um, né? É um dia bastante gelado, já anunciando que o nosso inverno será um inverno rigoroso aqui na Serra Gaúcha. Né? E para começar esse dia fantástico, né? Eu vou ter o prazer de conversar com uma das pessoas que eu admiro demais, um ser humano ímpar, uma pessoa que tem um tato para lidar com gente sensacional, né? E que virou um grande amigo, uma pessoa que eu tive a honra de dividir alguns trabalhos juntos, que a gente teve a oportunidade de se conhecer no meu estado, em São Paulo, e saber que esse cara mora a poucos quilômetros de mim aqui no Rio Grande do Sul. Esse cara é um dos maiores especialistas no mundo digital para profissionais da área de desenvolvimento humano. Ele fez um trabalho excelente. Esse cara é o meu querido amigo e irmão Felipe Tuono. Seja muito, mas muito bem-vindo, meu amigo. Prazer falar contigo aqui. Você que é um mestre dessa Olá, arte bom toda dia, bom aí. dia. Fala, Adriano, tudo bom, meu amigo? Beleza, cara? Tirando o frio, tá Massa. tudo bem, cara. Tá, deu uma esfriada, né? Normal. Deu uma esfriada Deu, cara. Deu uma esperada, né, para essa esfriada época. boa aqui, viu? Fiquei bem enquadrado aqui, tudo certo? Tá tranquilo, tá certinho, né? Legal. Você aí, ó, você mora numa região quente, né? Do Rio Grande do Sul, né? Não é Não dá para uma. dizer, a região metropolitana é o mais normal que nós temos aqui. E aqui na Serra o bicho tá pegando aqui em termos de frio, né? Tá vendo? Eu tô até bem. Aham, não, tô vendo. É que a gente não mostra os bastidores, mas tem um cobertor aqui nas minhas pernas. Boa, boa. Não, eu acompanho, eu tenho alguns outros amigos aí da Serra, até clientes, assim, parceiros que se formaram comigo até na SGC antigamente, e eu tô vendo, assim, nos stories, assim, toda a galera bem encasacada, Bem assim mesmo. casacada, né? Aham, tô vendo o pessoal da Bom, Serra, se ô protegendo. Fê, olha só. É muito interessante porque esse formato que eu comecei a fazer tem muito instigado por ti também, que é um profissional que tem uma ampla rede, vem construindo um modelo de trabalho no digital de forma muito intensa, né? E eu quero te dizer, meu amigo, que eu passei das 70 lives aqui, ó, no Cara, Instagram. que massa! Cara, que O massa, que movimento massa. aqui É um bombando, né? movimento muito, muito forte, cara. 70 lives, imagina, É, é uma distância enorme, assim, de construção, né? De aprimoramento do que tu vai fazendo, de entender melhor, fazer mais, de forma mais leve, né? Parabéns, velho, que massa ver é isso. legal. É uma experiência diferente, foi uma experiência diferente, está sendo uma experiência. Eu vou te garanto uma coisa, que o meu processo de aprendizagem, ele é bastante alimentado por essa Uhum. atividade, porque cada dia eu converso. Tem um amigo, que é o Ademir, que ele é doutor em psicologia, que ele fala assim: Adriano, cada dia eu viajo para um lugar diferente do Brasil com você. Uhum, Né? uhum, E verdade. essa viagem foi muito bacana, assim, né? Então, esse processo de construção, é lógico que ele precisa de um tempo de maturidade, e nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque eu vejo que você pode contribuir bastante para as pessoas que vão assistindo e vão assistir, porque tem gente que acha que vai entrar numa live de forma orgânica, sem investir dinheiro no Facebook, no Instagram, e vai começar a ter 200, 300 pessoas assistindo. Né? Não, é verdade. E eu vejo que a gente pode falar de alguns mitos aqui hoje também sobre tudo isso, porque é Uhum. uma das tuas especialidades, você navega bem nisso. Mas antes da gente começar
a conversar sobre esse posicionamento online, né? Principalmente nesse novo normal que a gente vai viver, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Felipe Tuono. Mas o Felipe Tuono é um cara que, dos últimos 5 anos para cá, tem ou se ouvido bastante, né? E tem direcionado assim as suas intenções, seus movimentos assim para viver do seu propósito, né? Eu venho de uma área mais exata, assim, que é uma área da engenharia e tal, e lá eu não conseguia atender algumas necessidades que eu sempre tinha. Né? Do que eu estou falando? Né? Eu estou falando diretamente a respeito de como que eu direcionei a minha carreira para isso que eu faço hoje. Por quê? Porque em quem eu sou, eu não estava conseguindo, através do que eu fazia, atender. Eu não via congruência entre quem eu era, quem eu sou e o que eu fazia. E aí isso começou a ter uma colisão muito, muito grande. E então eu, puxa vida, mas se eu sou isso, se o meu ser é isso, e o meu fazer vai consumir muito, muito tempo da minha vida, muitas horas, eu preciso fazer algum tipo de movimento diferente. E aí, então, de 5 anos para cá, eu fiz uma transição para poder chegar nesse momento de poder estar ajudando E pessoas. qual que foi o ponto de virada, Fê? Cara, a famosa síndrome ali do domingo de noite e tal, e uma insatisfação muito grande com a minha entrega. Eu descobri que, né, no processo de descoberta, de aprendizado sobre si mesmo, eu entendi que contribuição era um valor muito forte para mim. E eu não me via contribuindo suficientemente. Eu me satisfazia Uhum. muito quando eu contribuía no time que eu jogava, com os meus amigos, etc. Isso era muito, fazia muito bem para mim. E aí, simplesmente por 8 horas do meu dia, eu não contribuía com nada. Eu sentia isso, entendeu? E aí eu assim, ó, cara, eu preciso transformar isso porque isso está me consumindo energeticamente, fisicamente, em termos de tempo, e eu não estou fazendo nada com Uhum. isso. Isso foi um ponto de virada muito grande. Sentir que eu estava desperdiçando tempo não fazendo o que o meu ser pedia. Compreende? Isso para mim foi muito incômodo, muito incômodo. Tipo a lagosta dentro de uma casquinha, assim, que, cara, ou eu vou buscar uma casca maior, ou vai ficar muito apertado aqui dentro. Isso foi um ponto de virada muito Tá. grande. E aí você procurou uma formação, você foi fazer a formação em coaching e tal, Procurei uma um coaching formação. A nutricional. primeira coisa que eu procurei foi uma coach. Tá? A primeira coisa que eu Ah, procurei ok. foi uma profissional. Uma profissional da área de coaching que me acompanha até hoje, que é a Sheila Sampaio. Eu a procurei para conversar sobre o que era. Né? E queria entender, Uhum. ouvir de uma profissional sobre o que era. E aí ela me falou a respeito de como era o trabalho, né? As competências exigidas para ser, digamos assim, né? O que tu tem que gostar, assim, para tu estar envolvido nisso, né? E eu, quando ela me contou um pouco sobre como era o universo, eu gostei muito. E eu, cara, isso para mim me parece muito interessante, de fato. Eu já vinha de uma linha paralela, assim, onde eu sempre fiz esportes. Então eu sempre tive bastante Uhum. contato com pessoas, esportes coletivos, e essa vivência na área da saúde, digamos assim, do bem-estar, do wellness, do fitness e tal, né, sempre foi muito presente. Então eu tinha Tá. muito contato e muito acesso com profissionais dessa área. Personal trainers, médicos, nutricionistas, tudo mais. E já tendo a vivência de como era na área corporativa, o que era o coaching, eu entendi que coaching poderia ajudar demais esse pessoal da área da saúde, né? Do ponto de vista de Uhum. mudança de comportamento, de definição de metas e objetivos, de planejamento. Eu vi um fit muito grande, um casamento muito interessante entre a busca por saúde e fazer isso através da metodologia do coaching. Entende? Eu, Tá. cara, isso é muito possível. E aí, quando eu digito no Google lá, coaching, Rio Grande do Sul, etc., surge a Sociedade Gaúcha de Coaching, com uma Tá. formação específica para profissionais da área de nutrição. E eu não sou um profissional da área de nutrição. Só que eu entendia o que essa formação poderia contribuir para profissionais.
Então, eu não preciso ser um profissional da área de nutrição para contribuir através do coaching com os profissionais e os pacientes. E então, assim, até Legal. uma história bem de bastidor, assim. Eu fiz uma defesa, digamos assim, do porquê que eu poderia fazer a formação mesmo não sendo um profissional da área de nutrição. Porque eu sabia como que o meu trabalho poderia se casar com o trabalho de um nutricionista que não é coach. Entende? E me fala uma Isso. coisa, Pois não? como foi a tua sensação do primeiro resultado, assim, do primeiro atendimento? Cara, é absurdo. O meu primeiro resultado, o meu pro bono, eu tenho contato com ela até hoje, né? É basicamente algo quase inesquecível, assim, né? E eu tenho o Aham. depoimento dela no meu site até. Então, assim, o meu primeiro atendimento, o primeiro pro bono, assim, quando eu sou um coach agora. Independente de ser um atendimento pago ou não, eu sou um coach agora, eu preciso promover resultado para o meu Uhum. cliente, porque é isso que vai fazer de mim e vai fazer com que eu também me sinta um profissional. E, cara, é sem igual, né? E o que eu posso dizer é que nada como aplicar aquilo que tu é ensinado e buscar também, né? Nunca desmerecendo uma instituição, independente de qual for, buscar conhecimento fora, não importa a carga horária que tu está Lógico. tendo, não importa, né, quantos instrutores em sala, até a SGC é referência nisso e tem 2 instrutores em sala, mais de 96 horas ali de prática, que é uma carga horária super competente, assim, né, capaz de entregar o que promete, mas mesmo assim, buscar fora, observar outros profissionais, ter alguém que te dê feedback a respeito do que tu está fazendo é extremamente importante. E a Legal. sensação é incrível, é muito bom. Eu entendi assim, ó, cara, eu tô atendendo aquele valor. Eu tô sentindo uma coisa muito boa que eu nem sei direito o que é, mas é muito bom. E ainda vou ganhar por isso, né, cara? Esse que é o ponto. Não, não no Sim, primeiro que foi teu pro bono, mas o fato de. isso. Você sabe que esse ponto de virada, quando aconteceu comigo, também foi algo muito, muito especial, porque eu até então, e talvez a gente tenha. Lógico, você é bem mais novo que eu, né? Mas a nossa formação. É, bem mais novo, Fez. Tem mais de 10 anos a menos que eu. Então, assim. é, eu tenho um filho que é quase da tua idade, porra. Então não tem jeito. Verdade, verdade. Então, assim, o que eu queria te dizer é que meu ponto de virada, ele aconteceu num momento onde eu fui ensinado, né, dentro do meu ambiente escolar, no meu ambiente familiar, que o trabalho não podia ser algo que te dá prazer. Né? Nossa, claro. Então, a própria origem da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura da Idade Média, Uhum, né? Que é o uhum. O tripalium. Então, tripalho. assim, eu sempre tive essa relação trabalho e prazer não podia andar junto. E quando eu tive esse ponto de virada, eu falei assim, nossa, cara, eu posso ganhar dinheiro ajudando as pessoas, que é algo que eu faço com prazer. E Bah. aí, meu amigo, eu imagino que a tua sensação foi muito similar à minha, Muito, né? cara. Justamente, conseguir entender que poderia ser trabalho um horário alternativo. Poderia ser trabalho conversar com alguém, né? A gente sabe que tem toda uma lógica por trás dessa conversa, mas poderia ser trabalho conversar com alguém. Poderia ser trabalho estar em casa, online, fazendo um café e conversando com uma pessoa. Entende? Vários elementos vêm a compor o nosso trabalho e que eles diferem, descolam muito do que se entende por trabalho há 100 anos. Tu entende? Sem Não é um dúvida. modelo convencional. E quando a gente vem para o mote da live, que é o posicionamento online, cara, daí isso descola assim, ó, muito, imensamente. Porque daí a gente começa a pensar assim, ó, como que eu te vejo mexendo no celular e isso é trabalho? Você entende? Porque a maioria das pessoas usa o celular quase que como uma droga recreativa. Você entende? Sem dúvida. E ali usa assim, o mais aproximado do trabalho é, bom, eu tenho aqui o grupo do trabalho e o meu chefe me chama às vezes no WhatsApp.
É para isso que eu uso para trabalho. Raras são as profissões, as pessoas que têm em todas as ferramentas, digamos, do celular, um equipamento de trabalho. Né? Pô, é a câmera que eu Sim. gravo meus vídeos, é o programa através do qual eu faço as minhas reuniões, o WhatsApp eu faço o agendamento. Então, assim, ferramenta de trabalho total, entende? E aí isso, como eu estava dizendo, descola muito do padrão, entende? Horários alternativos, através do celular, tomando um café de fone de ouvido, isso é trabalho? E aí começa a ter um conflito. As pessoas começam a Uhum. entrar num conflito a respeito disso. E tem um Até por um background contexto que precisa... social, né? Total, claro. Se tu pega a questão de horários alternativos, pensa assim, ó, uma pessoa que faz um atendimento 10 da manhã, outro às 4 e outro às 19, que talvez ela foi dormir mais tarde, e aí se ela não acorda às 6, ela já sente assim, tá, mas será que eu tô trabalhando? Tu entende? Tem elementos que são diferentes, assim, que não casam com o padrão, com a cultura, o padrão cultural, o esperado. E aí, assim, ó, pô, se eu sou o primeiro da minha família a fazer isso, aí será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô querendo ser o diferentão? Será que eu não tô querendo aparecer? O que que vão pensar? Tem vários desafios que quem entra nesse meio, né? Para começar, entra no coaching, já tem desafios. Se tu entra no coaching e tu quer te posicionar digitalmente, cara, tu vai ter Mais desafios desafio bem aí, né? diferentes e bem legais para transpor. É verdade. Ô, Fê, sabe de uma coisa E que é muito bacana? Porque eu vejo assim, eu não sei qual a tua relação, mas a minha mãe, ela tem 61 anos, né? E meu pai tem 66. Quer Uhum. dizer, vai fazer 66 agora. E ele. E é muito interessante que para o meu pai entender o que eu faço, ele teve que participar de uma formação comigo, né? E Uhum. minha mãe, para entender, até hoje ela me pergunta, ela fala assim: "Você pode me explicar de novo o que que você faz?" Sim, cara. Eu Quando eu sei fiz se um você passa evento, pela mesma coisa. sim, quando eu fiz um evento em 2016 aqui em Canoas, a primeira coisa que eu pensei, tanto em gratidão quanto para matar essa charada, foi assim, ó, eu vou botar meus pais na primeira fila, entendeu? Para Aham. eles entenderem o que que acontece, como é que é, com o que que eu estou envolvido, né? O que que eu estou fazendo. E quando a gente fala do digital, que é assim, ó, eu criei um infoproduto e agora eu tô aqui almoçando e ele tá vendendo, tipo, como assim? Eles não Entende? fazem ideia, né? É mais difícil ainda. E para nós, inclusive, para eles é mais difícil entender o mecanismo. E para nós aceitar e fazer e criar e se permitir ser diferente a respeito do posicionamento, entende? Também é um desafio. Assim como a gente passa um desafio de, ok, vou me posicionar, vou começar a fazer lives, vou criar um e-book, vou criar coisas de outro mundo, assim, a gente também passa por isso. Aí a gente sente na Sem pele dúvida. o que, digamos, nossos pais ou a galera mais velha acaba vivendo por não entender essa nova forma de, né, as novas atribuições que são exigidas, né, do profissional do presente, né, nem do profissional do futuro, do profissional do presente, né, e que ele tem que estar respondendo a essa necessidade, né? A presença digital hoje, ela não é assim uma opção. A presença digital não é algo do tipo, o cara está à frente do tempo dele, ele tá, não, ele está no tempo certo. Quem não tem uma presença digital, digamos assim, ou trabalhando para construí-la, é que está um pouco atrasado em relação a tudo que está acontecendo. E eu estava pensando ontem sobre essa nossa conversa, o que aconteceu agora com a pandemia não transformou, digamos assim, não piorou a realidade. Basicamente, estava todo mundo com água até o pescoço e a maré baixou. E agora a gente conseguiu ver quem é que estava pelado. Entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu. A gente conseguiu ver quem É está verdade. nu, entendeu? Quem é que estava desprotegido diante de tudo isso. Ô, Fê, e me conta uma coisa, assim, antes da gente partir um pouco mais para fazer essa conexão com o momento, né? Uhum.
que é super pertinente o que você está trazendo, mas assim, eu queria entender e que seria bacana você abordar aqui para o pessoal, que é o seguinte, quando você passou desse movimento, você entendeu o teu propósito, você falou, não, é isso, e eu vou começar a trabalhar, e você começou a se desenvolver para isso, e começou a fazer atendimentos presenciais. Como que entrou o digital na tua vida e como você foi construindo a autoridade digital que você tem hoje? Perfeito, perfeito. Logo que eu fiz a minha formação, inclusive assim, esse evento que eu disse que eu fiz aqui em Canoas, eu fiz ele assim, semanas depois de ter me formado. Ele já era um evento formatado na minha cabeça já de realizá-lo. Um evento com nutricionistas e médicos. Eu fui só o realizador do evento, né? Realizei um evento com nutricionistas e médicos falando ali do mote da saúde, né? Pô, foi um aprendizado muito, muito massa. Toda essa galera, todo esse movimento, ele acontecia fortemente aqui no estado e fortemente em outros estados, com os núcleos em São Paulo e em Brasília, tá? São Paulo e Brasília, assim, um envolvimento bastante grande com médicos, nutricionistas, educadores físicos da área. E nós, digamos, fazíamos esse movimento dentro das nossas redes sociais. Entende? Eu, junto desses médicos e dessas nutricionistas, educadores físicos, N profissionais, a gente criava conteúdo, eu estou falando de 2015, 16, 14, 15, 16, nós criávamos conteúdo acerca disso já naquela época. Se alguém rolar o meu Instagram ali para 2014, 15, 16, vai encontrar artigos, textos meus escritos sobre o assunto lá naquela época. Então nós tínhamos esse movimento. Isso acontecia, né, com muito menos ênfase do que acontece hoje, mas já acontecia. Instagram não tinha live, não tinha stories, o Instagram era feed, sabe? O aplicativo era muito pouco desenvolvido, não tinha nada. Então pensa assim, eu tinha contato com os seguidores dessa galera. O pessoal de Brasília, de São Paulo, também me seguia. Então, quando eu me posicionei como um coach profissional, a demanda dessa galera por um profissional assim era existente, ela era reprimida. Então, foi nessa época natural que uma pessoa dissesse: pô, queria muito fazer um trabalho com você. Você atende online? E eu, sim. Porque entende que eu já tinha uma base, um background construído das pessoas me conhecerem, porque eu criava conteúdo a respeito daquele assunto. Então, se eu tivesse dito assim, ó, não atendo online, né, eu teria perdido essa onda. Então, assim, eu já estava presente criando conteúdo e quando eu me posicionei, sou um coach profissional, posso fazer atendimentos, a demanda já existia. E aí foi muito paralelo, assim, ó, a minha demanda presencial com a minha demanda online. Em alguns momentos, de eu ter mais clientes online do que clientes presenciais. Tranquilamente, isso aconteceu várias vezes, entende? Várias vezes isso ocorreu. Pô, agora nessa época do ano eu tô com mais clientes online do que clientes presenciais. Acontece, entende? Tem momentos que isso desequilibra, fica com mais presenciais, menos online, mas desde então eu nunca deixei de ter nenhum nem outro. Sempre tive os presenciais e sempre tive os online. É uma demanda bem equiparada, assim, sabe? Equilibrada, entende? E o digital surgiu então por eu já criar conteúdo, ser conhecido por pessoas de outros estados, né? Tive a oportunidade de já ter brasileiros em outros países até, né? E aí ser conhecido por conta de outras pessoas, de outros estados, e atender uma demanda que essa galera tinha. Então a produção de conteúdo ali dentro do Instagram, ela vem há, sei lá, 5 anos acontecendo, ou mais, entende? Então, quando eu tive um produto, e aí fica uma dica muito importante para quem é um profissional. Digam que vocês têm um serviço ou um produto na rede social. Entende? Eu sei que isso é algo pouco explorado, principalmente pelas faculdades, né? De dizer assim, ó, te posiciona e venda ali na rede social, né?
Diga que você atende, que tem horário na agenda, que tem um curso online, que tem um e-book gratuito para baixar, né? Informe as pessoas a respeito de como você trabalha aqui na rede social para que as pessoas consumam isso. Foi assim. Legal, legal. Foi assim. E aí, a questão toda do teu posicionamento começou primeiro produzindo conteúdo, entregando conteúdo gratuitamente, e Total. aí você começou a criar suas conexões a partir disso. E Justo. aí veio a ideia de falar, não, beleza, agora é hora de começar a me vender. Mas tudo isso foi uma construção mais empírica ou foi Sim. algo que você buscou uma formação ou você foi fazer alguma coisa nesse sentido para aprender como lidar com a rede social? Principalmente esse movimento teu, Fê, de sair talvez do empirismo, né, de fazer algo Uhum. que, eu estou contribuindo porque tem a ver com um valor forte teu de contribuição para um Claro. processo profissional. Agora eu estou vendendo, agora eu estou vivendo disso, Claro, porque a rede claro. social hoje ela me traz mais resultado do que o meu Claro. uma venda porta a porta, sabe? Exatamente. Esse é o ponto. Olha só. Uma diferença, uma coisa que tem que ficar clara é que não existe o marketing digital. A gente fala de marketing digital como sendo um mundo à parte. Quando a gente fala que existe o marketing digital, a impressão que dá é que ele é uma via alternativa e que se eu quiser eu posso só fazer o marketing analógico. Aí eu te pergunto, tu vai fazer panfleto, vai botar um outdoor na BR e vai botar um comercial na televisão, por acaso? Provavelmente não vai, né? Provavelmente a gente vê muito pouco desse tipo de coisa atualmente. Então não existe o marketing digital, o marketing físico, é marketing. Marketing. Tudo é marketing. E a pessoa, eu entendo que ela tem que estar muito bem para abrir mão e negligenciar das ferramentas que o digital dá hoje. Inclusive, não faz sentido porque quem está muito bem no digital. Entende? E aí vamos dizer, quando eu digo no digital, é através das redes sociais. Porque simplesmente as redes sociais, aí quando eu falo simplesmente, é para que tu entenda que não é um bicho de sete cabeças. Ela é um local para onde a atenção das pessoas está direcionado. Acabou. É como se É o que está existisse acontecendo um... agora. É o que está acontecendo agora. Simples. Mas é muito complicado rede social, site, blog, Instagram, Facebook. Cara, é o celular das pessoas e é para onde elas estão olhando. E os aplicativos para os Uhum. quais elas mais olham, a gente tem a felicidade de serem do mesmo dono, do mesmo grupo. Então, praticamente, se tu faz em um, tu faz em todos. Então, olha Uhum. só. É simplesmente um local para onde está a atenção das pessoas. E aí, um primeiro grande desafio é a pessoa internalizar assim, ó. Eu não vou usar a rede social como uma droga recreativa. Eu vou usar a rede social para trabalho. E aí, então, ela começa a ter os primeiros desafios. Então eu tenho que criar um perfil profissional, eu não posso usar meu pessoal, eu não posso, sabe? Começam a aparecer os primeiros desafios, né? E aí ela tem que dar o start em criar um conteúdo, criar algo que seja do interesse não do amigo dela, mas do público que ela quer atingir para comprar o trabalho dela. Esse é um primeiro ponto. Entender que na rede social, principalmente falando ali aqui do Instagram, tu não é acompanhado pelos teus amigos. Não é por pessoas que são teus amigos, gostam de ti. São pessoas que seguem o conteúdo que tu distribui. Entende? Uhum. Esse é o ponto. A pessoa ela vai te acompanhar se o teu conteúdo for interessante. Aí, olha só. Então eu tenho que produzir um conteúdo que seja interessante para o público que compra de mim. Exato. Aí já complicou, hein? Aí já complicou. Como que eu vou fazer isso? Beleza. Entendendo que tu tem que ter como base disso tudo o produto que tu vende.
A Sem base dúvida. é o produto que tu vende. Porque a entrega do conteúdo gratuito, né, sem hipocrisia, ela faz parte de um processo de venda. Entende? A entrega de conteúdo gratuito faz parte do teu processo de venda. É do mesmo jeito que lá no semáforo, o cara tá te dando uma fatiazinha do abacaxi ali para tu ver que ele é bom, para tu ver que ele é docinho, entendeu? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Uhum. Então, quando tu tem uma entrega, uma oferta de conteúdo gratuito, é para chamar atenção para algo que existe, é para gerar demanda na pessoa que está vendo. É para ela olhar e dizer assim, ó, pô, que legal, eu nunca tinha visto alguém falar sobre isso. E isso acontece comigo. Esse cara provavelmente entende desse assunto que passa comigo. Aí eu passo a acompanhar e um dia ele diz assim, ó, pô, baixa aqui o meu e-book, assiste a live que eu vou fazer, e aí eu começo um relacionamento com a pessoa. Entende? Então, a rede social, ela é um instrumento de relacionamento entre tu, profissional, e o teu cliente. Entendeu? Que, felizmente, pode estar em qualquer lugar do mundo hoje em dia. O teu cliente pode estar em qualquer lugar do mundo, te pagando na moeda que tu quiser, através de qualquer possibilidade de transação que vocês venham a fazer. Porque hoje em dia, se tu vende principalmente serviço, né, que é com capital intelectual, tu envia uma ferramenta para o e-mail do cara, pede para ele ter impressa, liga o telefone e instrui ele na utilização de uma ferramenta. Por exemplo, né, falando especificamente aqui do coaching. Faz É isso sentido isso aí. aí? Opa, com certeza. Aí tem a Adrine, a, Andrini. Adrine Valência. Andrine, desculpa. Valência falou assim: conteúdo gratuito não é o fim, é o meio. Exatamente, né? Tem muita Uhum. gente que entra na rede social e já Perfeito. quer sair vendendo, né? E não, vou vender, e se frustra. Né? E aí, Fê, tem Uhum. uma coisa importante. Você falou sobre a questão do marketing, você falou sobre. Mas a gente está vivendo um momento que eu vou confessar para ti que me fez tirar a bunda da cadeira, sem dúvida, para o Maravilhoso. digital. Eu estou chegando a 70 lives porque faz 70 dias que a gente está em isolamento social. Né? E Uhum. foi exatamente nesse contexto que eu falei, não, eu comecei com um mote, eu comecei a partir de um movimento de expor pessoas que eu acredito que tem muito conteúdo para contribuir, né? E eu fazendo algumas provocações, assim como eu costumo fazer sempre, né? Sim. E eu falei, bom, e a partir daí eu vou começar a trazer sempre pessoas diferentes para fazer. E gostei do negócio, porque, Muito. primeiro, eu estou vendo sempre pessoas que eu gosto muito, que às vezes eu por algum motivo, perdi um contato mais próximo, principalmente por conta do isolamento social, mas as pessoas que eu via com mais frequência quando eu morava em São Paulo, pessoas que eu via Sim. com mais frequência até aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje eu tenho a possibilidade de estar mais próximo de pessoas que eu gosto e que sempre Evidente. vão trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas que vão me seguindo, que estão interessadas nesse bate-papo. Né? Eu lembro dos primeiros, da primeira live, acho que tinha 2 pessoas Sim, assistindo, sim. né? E a gente pede Natural. para a esposa, para as pessoas, entra lá para Para dar um gás. dar o Isso gás, é né? totalmente natural, faz parte de um movimento totalmente natural, né? Como qualquer início, qualquer processo de alavancagem de uma nova iniciativa, ele vai começar mais devagar e as pessoas não vão entender direito o que está acontecendo, até elas registrarem assim, ó, pô, amanhã 8 horas tem live do Adriano, entendeu? Eu tenho que estar lá, entendeu? E até Aham, isso acontecer. Entendeu? E esse teu movimento, exatamente. essa ideia e colocar em prática é um movimento que faz parte de uma estratégia super válida atualmente. A gente viu no início da quarentena, inclusive foram gerados memes por conta da quantidade de lives que Que saltou, estavam né? acontecendo. Que estavam acontecendo. Mas esse é um movimento extremamente natural, né? Natural e que bom que aconteceu esse movimento, porque era a forma da gente
se relacionar e simplesmente apareceram diversos canais, como se fossem canais de televisão para a gente escolher. Se eu quero ouvir finanças, eu olho aquele cara. Se eu quero ouvir desenvolvimento, eu olho aquele cara. Se eu quero entretenimento, eu olho aquele blog e assim vai. Aham. Mas tem uma questão do posicionamento digital aí, né, Fê, que tem a ver com frequência e consistência, né? Ou seja, Uhum. de repente você vê que tem pessoas que entram, e eu já fiz isso no passado, eu tinha uma frequência semanal, então a cada 2 vezes por semana eu fazia uma live, né, e depois eu parei, né? E aí o que que Sim. acontece com esse parar? Acontece que as pessoas falam, tá, morreu o cara, né? E parei de postar material, parei de mandar conteúdo e parei de conversar com pessoas aqui sobre temas que sempre foram relevantes, né? Dentro Sim. da área que eu atuo. Então, quando a gente vai falar sobre esse contexto todo, eu queria que você abordasse também agora, com esse movimento, como que eu começo? Tem gente falando assim, poxa, você falou, começa produzindo conteúdo, começa, mas assim, a frequência e consistência é uma coisa importante? Muito. Frequência e consistência é muito importante para dois motivos. Tanto para ti, para o teu desenvolvimento, para a tua internalização, assim, de compreender como que tu vai conseguir atingir o teu objetivo através da criação de conteúdo. Principalmente nessa janela aqui, que é o Instagram, a gente tem aqui pelo menos 4 redes sociais dentro dela, que exigem formatos diferentes. A live é uma forma de entregar conteúdo. Os stories é outra forma de entregar conteúdo. O IGTV, que são vídeos mais curtinhos, é outra forma. O feed em texto é outra forma. Tu entende? Então, assim, tu tem a oportunidade de encontrar qual é o melhor jeito que tu prefere entregar conteúdo, ou tu tem a oportunidade de entregar conteúdo de 4 jeitos diferentes, de acordo com como a tua audiência prefere. Tem gente que vai Uhum. preferir ler o que tu tem a dizer, tem gente que vai preferir apenas te ouvir rapidamente, tem gente que vai querer passar 1 hora te assistindo. E tá tudo bem, tu não produz conteúdo para ti, tu produz conteúdo para tua audiência. Então qual é o entendimento que tu tem que ter? Que se experimentar e utilizar a rede social com frequência, vai fazer com que tu melhore a tua entrega, vai fazer com que tu seja capaz de fornecer um conteúdo melhor, fazendo as pessoas perceberem valor no que tu faz. A hora que as pessoas perceberem valor na tua entrega, ela passa a considerar, e isso já faz parte do próprio funil de atração de clientes, ela passa a considerar as soluções que tu oferece como sendo soluções possíveis para ela. Entende? Então tu está Uhum. entregando conteúdo. Entenda assim, entregar conteúdo falando da dor, falando do desejo, falando da necessidade. Quando tu entrega conteúdo, tu começa a construir algo que aqui na rede social ela é importantíssima para essa construção, que é autoridade. Entendeu? Quando tu começa a construir conteúdo, te expondo, falando sobre um assunto, tu automaticamente começa a construir autoridade. E aí eu pergunto, me fala uma autoridade em um assunto que não seja pública e encontrável nas redes sociais. Entende? A É. gente está vendo nesse momento o Leandro Carnal, que tem o nome dele estabelecido, tudo mais, né? O cara que todo mundo sabe quem é, uma mente brilhante, tudo. E o Leandro Carnal, ele tá fazendo alguns videozinhos pequenos dizendo assim, ó, puxa vida, olha eu aqui tendo que me adaptar a essa nova realidade e tal. Então, assim, cara, se o Leandro Carnal, se o Cortella, se a Monja Cohen tá fazendo lives e curso online, por acaso é o teu cunhado que acha que não precisa e fala que é bobagem. Não, né, cara? Não. Tu entende? Aí... Não, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma produtora.
falando da dificuldade que foi convencer, digamos assim, né, a Monja Coen a entrar pro digital. Porque tu olha, cara, pô, tu pensa, né, aquela figura assim, aquela, pô, afastada do digital, que é mais o real e tal, enfim. E, cara, simplesmente tu perde espaço, tu não é visto, tu simplesmente não vai ser visto. O pensamento é mais ou menos assim, ó, todo mundo que é grande está lá. Se eu quero ser grande, entenda grande do jeito que você queira entender. Né? Grande para mim significa ter um cliente, ou ter 1.000, ou ter 1 milhão de seguidores, ou ter 2.000, não importa. Se eu quero resultado e quem tem resultado está lá, eu preciso estar lá. Porque essas pessoas só são grandes porque o público está lá. Porque a atenção das pessoas está lá. Então, a gente negligenciar a presença das pessoas na rede social para apresentar o meu conteúdo, o meu produto, o meu serviço, é uma inocência, digamos assim, né? É quase uma ingenuidade. A gente abrir mão desse canhão que é a rede social e procurar o caminho mais difícil, que nem eu daí eu te pergunto, se não é o Instagram, qual é a tua estratégia? É um outdoor na entrada da cidade? Entendeu? O que tu vai fazer? Entende? É verdade. Ô, Fê, tem uma coisa que eu queria também trazer, contribuir com isso que você está falando, é que antigamente, eu costumo dizer que tudo aquilo que foi construído para o século XX não vai funcionar mais no século XXI. Né? Nós estamos vivendo momentos exponenciais de mudança. Né? Só para a gente relembrar, o iPhone, né, o primeiro smartphone no mundo, foi lançado há 13 anos. Em 13 anos, hoje tudo que você faz depende do teu celular. Olha só, 13 anos. Né? Há 13 anos, o jogo que você tinha no celular era o Snake, era a cobrinha. Né? E olhe lá. Né? É verdade. Então, é verdade. assim... E um ponto fundamental é que essas mudanças elas estão provocando um modelo de negócio completamente diferente, que o digital se enquadra muito, né? Esse posicionamento digital se enquadra muito. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque antigamente as empresas se preocupavam, principalmente na questão de marketing, em trabalhar o B2B, né? Ou seja, business to business, empresas para empresas, ou B2C, né, que é empresas para clientes, né, para consumer. Então, assim, esse era o foco. Hoje, e a gente está vendo um movimento muito diferente, que é o H2H, que é o H para H, humano para humano, né? Então, assim, por quê? Por que a gente está vivendo tudo isso? Porque as pessoas não compram de empresas no digital, ela compra de pessoas. Se você pegar assim, olha só que coisa interessante, né? O Érico Rocha, que é é o maior, talvez hoje o maior vendedor digital do Brasil, né? Que tem a maior representatividade, forma muitas pessoas para fazer isso também, né? O Érico, ele, se você pegar, né, se eu não me engano, a Nestlé, né, se você comparar a Nestlé em termos de seguidores com o Érico Rocha, você vai perceber que a Nestlé tem um volume muito maior que o Érico Rocha, muito maior. Né? 10 vezes maior que o Érico Rocha. Agora, quando você vê a conversão do Érico Rocha versus a Nestlé no mundo digital, a Nestlé perde de lavada. E por quê? Porque o Érico Rocha, ele tem uma empresa, que é a Ignição Digital. Mas ninguém sabe que é a empresa dele. Todo mundo conhece o Érico Rocha e não a Ignição Digital. Então, eu queria que você falasse um pouco desse posicionamento online, porque pessoas compram de pessoas nesse mundo online. As pessoas não sabem que empresa eu tenho, que empresa eu trabalho, mas aqui eu tenho pessoas que passaram por nós e que estão passando e estão ficando, mas as pessoas estão conhecendo quem? O Adriano e o Felipe Tuono. Né? Então, assim, justo. Explica um pouco melhor isso no teu ponto de vista, que é a tua área de estudo. Para mim foi muito, como tu comentou, foi muito rápida a ascensão do digital
E muito rapidamente surgiram os perfis das empresas, das corporações, e muito rapidamente se viu que isso é muito frio. Eu pergunto qual é o perfil de prédio que tu segue. Eu não quero seguir o perfil de um prédio, que é a Nestlé, que é uma fábrica. Eu quero seguir uma pessoa por trás do prédio. Eu quero uma conexão. A gente busca, isso é natural e isso não, a gente não perdeu, a necessidade de conexão humana. Quando a rede social possibilitou que um prédio tivesse um perfil, né? O que eu estou querendo chamar de prédio? Que uma corporação tivesse um perfil, isso se tornou um perfil na rede social muito, muito, muito pouco humanizado. É uma marca, né? É uma coisa fria, uma instituição, é um CNPJ, é um prédio. Né? E a gente não segue prédios, a gente não segue corporações. Eu quero saber quem é a pessoa por trás. E muito rapidamente as pessoas viram, não gostaram e saíram fora. E todo aquele empreendedor, toda aquela marca, aquele movimento que começou a permitir uma conexão humanizada com a marca, seja através da figura do dono da marca, que não posiciona a empresa, e sim o nome dele, ou seja, uma marca que eu sei quem está por trás. Isso é uma coisa que acontece muito também. Tu segue lá o perfil, é o nome da marca, é o nome da empresa. Mas todo dia tá o Adriano lá atrás. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? As pessoas sabem que tem uma pessoa por trás. E isso é excelente. Outro movimento que passou a acontecer, e a gente tem um exemplo muito claro disso na Netflix, é a Netflix passar a se comunicar como se fosse uma pessoa. Isso até vira meme, mais ou menos, quando a Netflix faz isso. Tipo assim, ó, o perfil, o arroba da Netflix, postando assim, ó, qual é o Harry Potter favorito de vocês? Sabe? Fazendo uma pergunta do mesmo jeito que uma amiga pergunta para outro amigo. Entende? E aí ou às vezes assim, fazendo uma brincadeira, zoando, assim, sabe? Se comportando como uma pessoa. E essa conexão imperfeita, olha só, essa conexão humana e imperfeita, que ela não é polida, que ela não é assim, a nossa corporação atinge mais de tantos milhões de pessoas, que é extremamente polido e perfeitinho, isso conecta. Esse é o grande ponto. Tem um cara que eu acompanho, tu até perguntou antes, assim, esse teu movimento foi empírico ou tu foi buscar? Eu comecei a buscar em pessoas que entendiam do assunto, e uma delas que eu cheguei é no gaúcho Pedro Superti, deve ser conhecido da galera aqui, que é o dono da ideia do fator X, que o teu negócio tem que ter um fator que é um camarão só dele. Né? Eu falei camarão porque eu sei que tu vai saber do que eu tô falando. É aquele camarãozinho ali só dele, né? Então, assim, a empresa tem que ter isso. E o Pedro diz, perfeição inspira. Pô, tu vê cuidado, zelo, né? Pô, é isso, a gente se preocupa com cada detalhe, tudo isso inspira. Agora, o que vai conectar é a imperfeição, é o bastidor, é a leveza da comunicação e do acesso que eu posso ter à pessoa. Tudo isso é frio, cara. A imperfeição é o cobertor em cima isso. Das pernas. Né? Isso, entendeu? Exatamente, exatamente. A imperfeição ela vai conectar. Então, quando a gente vê uma conexão extremamente perfeita e através de um perfil de uma empresa, isso não tem comunicação. Tu quer entender como que esse efeito acontece? Eu vou te passar um número de telefone aqui, ó, e tu liga lá e tu fala com a Adriana, tá bem? Que ela vai resolver. Isso dá uma sensação em nós. Agora, olha a sensação que tu tem quando eu digo assim, ó, digita asterisco 123 e escolhe as opções lá. Não te dá uma sensação assim, ó, nossa, isso aí vai ser um saco. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque tu entende que se eu falar com alguém, cara, a chance disso aí se resolver é mais rápido.
Então, quando tu me diz que eu vou ligar para um número e vou falar com alguém, isso é muito mais confortável do que eu disser, digita asterisco 1, 2, 3 e vai encontrando as opções. Entende? Essa sensação, essa diferença de sensação que a gente tem, é a diferença que a gente tem em ficar acompanhando um perfil frio e chato de uma empresa ou de uma pessoa que quer passar uma perfeição extremamente grande. Isso também acontece, muito cuidado aos profissionais, né? Ou tu tá ali falando com uma pessoa que fala que derruba o fone, que, opa, peraí, que dá risada, que não tem problema, sabe? Isso vai ser melhor, entende? Isso vai conectar mais, tu vai entender assim, não, esse cara é de verdade, peraí, dá pra ter acesso, eu sei que eu tô falando com uma pessoa. Isso vai ser mais conectivo entre a audiência e o emissor da mensagem. Então, o que eu acredito que aconteceu foi isso. Assim como muito rapidamente as coisas surgiram, rapidamente as pessoas viram que seguir marcas não é legal, entendeu? Que não é engraçado, não é divertido, não é aquecido. Então elas querem não seguir tem erro. Não tem erro, não tem, sabe, conexão. Então elas entendem que seguir uma pessoa é bem mais legal. Fê, eu vou te falar mais uma coisa, e depois para que a gente possa fechar, porque faltam 9 minutos, apesar de não parecer, né, parece que a gente começou a conversar agora. Agorinha. Olha só, essa questão das pessoas comprarem, quando a gente está aqui, por exemplo, a live, na realidade, a live ela é esse formato, né? Ela te traz essa imperfeição, essa improvisação, esse momento de erro, de construção, de recapitulação. Às vezes você foge do assunto por conta do próprio andamento da live. Sim. Mas assim, você está muito você, né? Assim, eu, por exemplo, tô no frio aqui, eu tô de moletom. Esse sou eu, não tem uma máscara aqui no meio, né? Sim, sim. Não é um personagem, é o Adriano na vida real, assim como aí do outro lado é o Felipe na vida real, né? Então, essa possibilidade de conexão, ela se dá muito forte porque somos humanos, temos vulnerabilidades, estamos dispostos... normalmente a gente erra pra caramba, e o bom nesse contexto é eu aprender a errar rápido e corrigir rápido, porque esse andamento, né, faz com que a gente cresça, né? Eu costumo dizer que o bom é a gente errar, que os nossos erros sejam inéditos, né? Porque quando eles não são, vovó já dizia que quem erra uma vez é humano, né? A segunda já começa a... Teimoso. Uma coisa interessante, ó, as lives elas começaram a aparecer para nós sendo assim, ó, vou fazer uma live, vou me preparar porque vai ter um assunto, é como se fosse um evento online. As lives estão para nós aqui no Brasil como se fosse uma palestra online. Olha só. Só que nada te impede de tu estar no teu dia a dia passando um café e abrir um ao vivo. Opa! Imperfeição. Ó, nada te impede de tu estar passando um café e abrir o ao vivo aqui a live e começar a falar assim, ó, galera, eu tava aqui passando um café e tava pensando tal coisa. Então, a live não precisa de preparo. A live não precisa de programação. Não precisa de momento, entende? Não quer dizer que ela não deva ter. Não quer dizer que ela não possa ter. Ela não precisa, ela não carece disso. Se tu quer anunciar, ó, tal dia eu vou estar lá falando de tal assunto, aí tem esse caráter, esse formato assim, ó, eu vou dar uma palestra sobre aquele assunto, basicamente. Agora, nada impede que a live aconteça a qualquer momento. Assim como nada impeça que tu faça um stories a qualquer momento a respeito do que tu tá vivendo, a respeito do que tá acontecendo. Nada impede. Entende? Então, por mais que esse formato aqui ele esteja para nós como algo
perfeito, programado, com um tema definido, também não precisa ser assim, entendeu? Uhum. E fica o convite, faça diferente, entendeu? Comece a fazer diferente. Eu vou E dar começa, né? Eu acho que esse é o maior convite, é o começa. eu vou até dizer assim, ó, pessoalmente, tá? Confissão pessoal. Para mim, no início, lá 2016 até 17, quando não tinha, as lives começaram a ter, na realidade, 2018, eu acredito, começou a ser possível fazer lives, né? Então, 2016, abrir uma câmera e aparecer, zero. Se tivesse, eu não faria, entende? 2018, quando começou a acontecer, ficou mais, já tinha lives e stories, era mais fácil para mim fazer uma live do que fazer stories. Então, pô, lives, porque lives tu parece que tá conversando com alguém. Mesmo sendo sozinho, as pessoas estão entrando, estão comentando e tu te sente conversando. Então, o formato que eu diria que é o melhor formato realmente para alguém começar a colocar a cara ao vivo é numa live. Mais, inclusive, do que nos stories. Para mim foi mais fácil. E aí pode ser um bate-papo também, né, Fê? Que claro. facilita o processo, né? Muito. Bom, eu queria te pedir que fizesse o teu fechamento aí, né? E eu depois já vou fazer um agradecimento super especial aí pra ti. Legal. Cara, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte. Um profissional da área do desenvolvimento humano, por mais que não seja ensinado, por mais que às vezes seja até um tabu a presença digital, né? E aí eu tô falando de psicólogos, psiquiatras, né? Coisas do tipo, eu sei que sim, porque eu tenho amigos psicólogos e que me falam que dentro da universidade isso é um tabu, em criar conteúdo, em se vender online, coisas do tipo. A mensagem que eu quero deixar é a seguinte, ó. Aqui na rede social existem pessoas precisando do que tu tem para dizer. Entende? Aqui nas redes sociais tem pessoas que estão apenas precisando daquela frase, daquela ideia, para o dia delas ser melhor. Então, pega a tua vergonha, pega o teu ego, pega esse tipo de coisa e bota de lado e transmite a mensagem. Porque a hora que alguém disser assim, ó, fulano, tu disse o que eu tava precisando ouvir hoje. Cara, isso aí vai ser o motor para tu continuar fazendo. Então para e pensa, quando tiver, pô, eu tô com vergonha, pensa assim, ó, tem alguém precisando ouvir o que eu tenho para dizer. E essa é a bandeira. Tu não vai falar porque tu quer falar, tu vai falar porque tem alguém precisando ouvir. Entende? E aí a vergonha, o apego, o ego, isso é segundo plano. Prioritário é eu transmitir uma mensagem que vai fazer o dia de alguém melhor. Esse é o ponto, esse é o convite que eu te faço. É isso. E tem aí, então, o Insta do Felipe, né? Felipe Tuono. Massa. E quem quiser conversar com esse cara é uma pessoa sensacional, incrível, que eu tenho o grande prazer de ter como amigo. Né? Pô, é um amigo juntos, de uma... com certeza. Essa casa sempre vai estar aberta para ti, você sabe disso. Né? E assim que as coisas melhorarem, vamos fazer um churrasco paulista aqui em casa. Isso aí. Com certeza. Bom, eu quero agradecer então de coração, Felipe, né, que tem uma agenda bem cheia aí nos seus atendimentos, né, ainda bem, mas é uma pessoa incrível que eu tenho, que tem um domínio muito grande, não só nas técnicas de coaching, né, e nas ferramentas do coaching, mas também na sensibilidade com o outro. Ele é uma pessoa que tem uma possibilidade de acesso muito fácil, né, e consegue se conectar de forma muito intensa. Então, eu quero te agradecer de coração e fazer um convite também para o pessoal que está assistindo a gente. Eu coloquei aqui fixado, né, um link onde eu e mais 4 pessoas, mais 4 pensadores aí contemporâneos conversaremos na próxima quinta-feira, um evento fechado,
né? Para quem se inscreve é gratuito, mas é fechado para pessoas que para a gente conversar com o secretário da Inovação do Rio Grande do Sul, Luiz Lambi. Vai ser um bate-papo muito bacana com pessoas do Brasil inteiro, conversando com o Luiz Lambi na próxima quinta-feira, então, dia 28. Fê, de coração, obrigado a todos que nos acompanharam. Um abração. E tamo junto. Valeu. Até mais. Até mais. Falou. Falou.